família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 330 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um assunto muito importante, como o intestino pode afetar a sua saúde. E eu trouxe a pessoa especialista no assunto, Priscila Rosa. Muito obrigado pela presença, Priscila. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre saúde, nutrição, alimentação, inflamação, muita coisa boa. E o intestino, né? Muita gente às vezes tem até vergonha de falar sobre ele, né? Um médico às vezes, um nutricionista, um profissional de educação física pergunta como estão as suas fezes, como foi hoje, você está indo no banheiro? Muitas pessoas têm vergonha. E o intestino é muito mais do que só absorver nutrientes e eliminar toxinas. Hoje a gente vai saber como o intestino pode auxiliar aí na sua saúde. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer nossos parceiros Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Fábrica Criativas de Aulas de Natação, o aplicativo da Swim Track, Piscinas Litro a Litro, a bíblia que você precisa ter na sua piscina, e a plataforma Educar com mais de 200 cursos. Mas e aí, Priscila, contando para o nosso público, como você chegou aí na nutrição? Eu sei que você teve uma experiência pessoal. Conta para o nosso público como você encontrou a nutrição e como você foi estudar sobre o intestino. Olha, essa jornada na nutrição já existe há 20 anos, né? E eu brinco que eu sou nutricionista desde criança, por conta, né, desde que eu tive o diagnóstico da doença celíaca. Então, eu estudo sobre o assunto, sobre alimentação, sobre os cuidados que a gente tem que ter para ter um organismo mais desinflamado, o quanto isso interfere no bem-estar, na qualidade de vida. Então, durante anos foi pesquisando, estudando, criando receitas, porque há um tempo atrás não tinha tantas possibilidades como a gente tem hoje, né? Para quem tem alergias e intolerâncias. Então, eu já gostava e já estava dentro dessa ciência antes mesmo da faculdade. E aí, depois de formada, eu quis trabalhar e fazer várias especializações desde o início. Então, eu comecei estudando nutrição materno-infantil, que é desde o início mesmo, né? Desde que a gente nasce, e toda a formação da nossa educação nutricional, porque eu pensava, poxa, se eu soubesse de tantas coisas antes, teria evitado tanto sofrimento, né? Por falta de informação e conhecimento. Então, eu falei, quando eu formar, eu quero poder ensinar as pessoas desde pequena a comer certo. Então, fiz nutrição materno-infantil, depois eu fui para a área clínica, como eu fiquei na Universidade Federal de São Paulo, lá a gente tem os ambulatórios com várias especialidades, né? Então, eu fiquei muito na área de alergias, e então eu acabei estudando mais ainda essa parte intestinal, né? E aí fiquei lá por 7 anos e me especializei em nutrição clínica, me especializei em emagrecimento e obesidade, em tratamento dessas inflamações mais crônicas, né? E depois fui para a área do esporte, como eu também sempre gostei muito de esporte, fui bailarina por 20 anos, me especializei em nutrição esportiva e também fisiologia, metabolismo e nutrição no esporte, que aí é mais voltado para atleta, né, de elite, é um trabalho mais preciso, uma nutrição um pouquinho diferente. Isso aí, ainda tem mais coisa que ela não falou, que eu sei que escondeu o jogo, tem a Ayurveda, que ela acabou de fazer a formação. Sim. Mas você falou muito do anti-inflamatório, né? Eu acho que a procura é constante na alimentação, nesse processo anti-inflamatório, até mesmo antioxidante, é uma procura muito grande. Qual que é a importância de a gente encontrar isso na alimentação, principalmente aí para o intestino? É muito importante a gente ter esse olhar para a alimentação, buscando alimentos com um potencial anti-inflamatório e antioxidante. Porque hoje nós entramos em contato com diversas toxinas em vários momentos. Então, desde a poluição que a gente respira, desde o estresse que a gente tem, que hoje está muito mais exacerbado, né? O equilíbrio da saúde mental está mais difícil, então a gente produz mais toxina. Nós ingerimos muitas toxinas pelos alimentos, então no consumo de agrotóxicos, de alimentos ultraprocessados. Então, são muitas fontes oxidantes que nós precisamos combater. E o nosso corpo, ele tem a capacidade para isso, mas quando a alimentação ajuda com alimentos que têm esse potencial, é muito melhor, né? Porque a toxina, o que ela é? É um corpo estranho que o corpo só sabe que ele precisa eliminar.
Então, se a gente tiver defesas capazes de combater essas toxinas, vai ser muito melhor para o nosso bem-estar, né? E a gente às vezes só vê o intestino ali como um órgão único, a gente aprende muito ali na escola, que é para poder eliminar as fezes, eliminar as toxinas que o corpo não absorveu. Só que hoje em dia a gente sabe que é muito mais do que isso e todo órgão tem uma relação com o outro. Então ninguém trabalha sozinho e hoje essa influência intestinal ele é muito grande para o corpo inteiro. E como fazer essa manutenção e equilíbrio aí da sua saúde intestinal para a saúde mental? A saúde mental tem muita relação com a saúde intestinal, né? Então, o nosso intestino, ele é formado por trilhões de bactérias, né, lá dentro. E a gente tem também um sistema nervoso entérico, são a parte dos neurônios que a gente tem no intestino, que são muitos, tanto que ele é considerado um órgão autônomo nessa parte de motilidade intestinal, na parte de produção de enzimas digestivas, né? Então, ele não precisa necessariamente ter o comando do cérebro, ele consegue por si fazer esse trabalho. Então, olha o quanto isso pode ter interferência da nossa alimentação, né? Se a gente não consumir alimentos que tenham essa ação anti-inflamatória, antioxidante, alimentos ricos em fibras, em micronutrientes importantes, vitaminas, minerais, né? A gente pode comprometer a produção de neurotransmissores, que a gente produz boa parte de serotonina, dopamina, de GABA no intestino. Então, se a alimentação não contribuir para isso, a gente tem uma relação direta com a saúde mental, né? Então você já falou dessa relação mental, dos neurônios. Então, por isso que hoje em dia o intestino ele é considerado o segundo cérebro do ser humano? É por conta disso, né? Por conta dessa inervação pela produção desses neurotransmissores e porque são neurotransmissores que equilibram nossa saúde mental, né? Então, a gente tem que ter esse olhar e de oferecer os nutrientes certos, de alimentar as bactérias intestinais também de forma correta, com os alimentos prebióticos, e assim a gente conseguir um equilíbrio do corpo, como você falou, né? De um sistema integrado, onde a gente olha para tudo e não de forma isolada. E a gente sabe que nessa vida corrida que a gente leva, né? É trabalho, é podcast, corre daqui, corre para lá. Muitas vezes a gente não tem o tempo de fazer uma alimentação adequada, de fazer esse processamento. O que você indica para quem está aí do outro lado de alimentos que favoreçam aí a parte da saúde intestinal? É não fugir do básico. É claro que a praticidade é importante para a gente manter na nossa rotina, mas tem que pensar que o que é importante para a nossa saúde, a gente encontra na feira, né? Então, quanto mais tiver a casa abastecida com alimentos mais naturais, melhor, né? Então, muita fruta, muita verdura, muitos legumes e tentar deixar o preparo para você finalizar na hora de consumir a refeição, não deixar vários processos para você fazer. Senão, quando chega em casa cansado, você não vai querer ir lavar, cortar, picar, né? Então, tentar deixar as coisas sempre de uma forma mais prática para depois fazer um preparo mais rápido. Uma dica importante quando você está fazendo compra ou quando você vai analisar a sua geladeira, a sua despensa, é que você tem que descascar mais e desempacotar menos, né? Então, cada vez buscar alimentos mais naturais e diminuir esses alimentos processados que cada vez o consumo está maior, só que ele não é muito indicado. Por que não é indicado esses alimentos ultraprocessados, já que eles são tão práticos e tantas pessoas estão consumindo? Porque eles têm um valor nutricional muito inferior, né? E fora isso, eles têm a adição de muitas substâncias químicas, né? Então, aditivos, conservantes, que exercem uma ação inflamatória se forem consumidos em excesso, com constância, né? Então, é importante que seja um consumo bem esporádico e não faça parte da rotina cotidiana, para não ter esses efeitos, né, de inflamação. E esses alimentos ultraprocessados, eles são ocorrência daquela famosa síndrome do intestino irritado? E o que seria essa síndrome do intestino irritado? Então, essa síndrome, ela acomete muitas pessoas. Ela não tem, assim, um diagnóstico definido de como que ela é causada, né? Mas, geralmente, ela tem uma associação com a parte psicológica também e também pelos hábitos alimentares, né? Então, essa síndrome é uma inflamação do intestino grosso,
né, onde os sintomas geralmente são distensão abdominal, muitos gases, muita flatulência, né, um desconforto digestivo e também uma alteração na consistência das fezes, que horas podem ser como uma diarreia, horas podem ser mais endurecidas, né, tem um formato diferente cada vez que a pessoa vai evacuar. Então, por isso que é importante falar sobre isso na consulta, né? Olhar para as fezes e ver como elas estão para poder sempre passar essa informação para o profissional que estiver acompanhando. E aí sim a gente direciona um tratamento que vai envolver vários aspectos, não só a alimentação, mas essa parte também do cuidado com a parte emocional é super importante. E o que a gente consegue identificar ali nas fezes de diagnóstico e até de ações para a gente promover aí para o nosso aluno ou cliente final? Se começar a perceber uma alteração no formato das fezes, produção de muco, né? Então, ou se elas estão muito aquosas, ou se elas estão em pedaços ou em bolinhas, né? Tem até uma escala, né? A escala de Bristol, a escala das fezes, são os desenhinhos das fezes. E, então, isso tudo pode ter relação ou com intolerância alimentar ou com inflamação intestinal. É algo que não está funcionando como deveria, né? Então, as fezes normais, elas têm que ter o formato de banana, que a gente fala, tem que ser macias e não podem ter tanta dificuldade ao se limpar. Então, são pontos importantes para avaliar sempre, né? E estar sempre de olho para poder ter um cuidado melhor na saúde. E até para você tomar alguma atitude, né? Você começa a você vê que mudou as suas fezes, então você muda a alimentação, vê se está acertando, que isso vai até te auxiliar. Tem uma série muito importante ali na Netflix, não lembro o nome, que fala sobre o intestino, que ele até fala que 70% do sistema imunológico está dentro do intestino, não sei se esse número é real, mas estava lá dentro da série da Até Indico, da Netflix. E qual que é a relação aí do intestino com o sistema imunológico? Tem uma forte relação mesmo, porque realmente ele abriga várias células do sistema imunológico, né? Macrófagos, linfócitos. Então, a gente tem a barreira intestinal, é como se ela fosse uma barreira de extrema importância, porque ela separa o que é toxina e o que é nutriente. Então, se ela está bem protegida, né, bem forte, ela vai realmente deixar só os nutrientes entrarem e o que é toxina ela vai barrar totalmente. Quando a gente tem uma inflamação ou uma permeabilidade intestinal maior, acaba entrando o que não era para entrar. Então, toxinas que eram para ficar do lado de fora vão para o lado de dentro. E nutrientes que eram para ser super bem aproveitados, às vezes eles são parcialmente aproveitados. Então, acaba desandando tudo, né? Por isso que é importante a gente cuidar da imunidade, deixar essa barreira intestinal sempre bem fortalecida, para a gente ver os efeitos na nossa imunidade, né? Então, como você disse, às vezes o alimento está chegando, mas ele não está sendo absorvido. Então, a gente vê uma alimentação, às vezes sua alimentação está correta, está balanceada, só que ela não está sendo absorvida. Ou às vezes uma alimentação que é boa para mim não vai ser boa para você. Por isso que a importância de ir para um profissional, de ir para um nutricionista, às vezes a gente não dá o devido valor a esse nutricionista, mas ele consegue fazer esse diagnóstico individual. Então, qual que é a importância dele ter esse tratamento individualizado com um profissional especialista? É muito importante porque cada ser é único, cada pessoa vai ter uma genética, uma história, uma rotina, né? E quanto mais a gente puder trabalhar em cima dessas características individuais, melhor, porque vai ser um plano alimentar personalizado, né? Então, visando atender todas as necessidades nutricionais e corrigir o que tiver precisando, né? De auxílio às inflamações, tudo que vai ser contado na história clínica, né? E qual que é a tríade aí importante para a manutenção aí dessa saúde intestinal? Porque a gente sabe que a alimentação é um pilar, mas a gente tem outros pilares que também são importantes. O que a gente pode destacar aí para o público do outro lado que também tem que ser valorizado aí e trabalhado? Isso é super importante a gente falar, né? Porque são vários pratinhos que precisam estar em equilíbrio para a gente ter saúde. Então, além da boa alimentação, por buscar uma atividade física, né? Um exercício físico que seja feito com regularidade. Então, tem que buscar uma atividade que você goste de fazer para que você tenha essa motivação de manter a constância, né?
Fora isso, dá um olhar especial, né, para o sono, para a qualidade do sono e também trabalhar o gerenciamento do estresse e da ansiedade. Então, fazer práticas meditativas ou ter um momento do dia que você possa realmente desanuviar os pensamentos, né? Fazer algo que te traga um bem-estar, que pode ser ouvir uma música, pode ser ter um contato maior com a natureza, pisar na grama, estar num lugar com mais árvores, né? Isso tudo vai fazer a gente se sentir melhor, né? Eu colocaria mais uma aí, que é a parte da respiração. Então, porque às vezes a gente não dá tanta importância, que é uma coisa que a gente faz natural. Só que esse controle da respiração, que a gente faz voluntária ali, com consciência, já tem estudos que comprovam que uma respiração profunda a gente consegue eliminar até 80 toxinas dentro do nosso corpo. Então, ter esse momento de parar, fazer essa respiração aí consciente, que seja aí poucos minutos, mas que já vão te auxiliar, e o tempo você vai aumentando esse tempo aí de respiração, é outra coisa que eu destacaria. E aí eu também queria que você destacasse o outro ponto da importância de multiprofissionais trabalhando. Como o indivíduo é um ser único, então a gente às vezes está fazendo trabalho com nutricionista, fazendo trabalho com educação física, trabalho com médico lá na medicina, e às vezes essas áreas não estão integradas. A importância desses profissionais conversarem, o que o nutricionista está fazendo, o que o profissional de educação física está fazendo, para alinhar um trabalho único. Isso é bem importante para todo mundo estar na mesma página, falando a mesma língua, né? Então, buscar profissionais que trabalhem nessa linha mais integrativa é interessante, porque vai ser bem parecido, né? Todos vão pensar que todos esses pilares precisam estar equilibrados, né? Então, buscar realmente profissionais especialistas e que te orientem sempre nesse sentido, de que não adianta uma coisa só. Porque se você se alimentar super bem, mas ficar sedentário ou não saber gerenciar teu estresse e não respirar, né? Não vai adiantar muito, né? Soluciona parte do problema. Então, precisa realmente ter de essa tudo união. Um pouco, E essa sua nova formação em Ayurveda, o que ele trouxe ali, integrou no seu conhecimento, trazendo um pouquinho aí da filosofia da Índia para dentro aí das suas consultas? Eu sou suspeita porque eu amo, né? Eu acho... por essa questão de tratar cada pessoa como um ser único, né? E por trabalhar muito a questão do equilíbrio. Para a Ayurveda, uma das palavras-chave é o equilíbrio de tudo. Então, não é nem 8 nem 80. É buscar a harmonia, né, no corpo, sempre associando todos esses pilares de forma bastante integrada, né? Então, para mim, trouxe muito mais, agregou muito mais, né, do que eu já praticava e trago várias partes, né, na consulta do acompanhamento, tratamentos Ayurveda que ajudam bastante a equilibrar alguns sintomas que às vezes as pessoas não conseguem pela medicina tradicional, né? E às vezes são coisas básicas, como fazer exercícios de respiração ou uma massagem com óleos essenciais específicos para cada caso. Então, para dor muscular, para dor de articulação ou para próprio estresse, né? Então, tem muita coisa diferente que a gente pode fazer, mas quem está aberto, né, e disposto a entender um pouco mais, acaba se apaixonando também. Eu fui buscar na medicina oriental, fiz acupuntura, e eu acho que uma coisa vai levando a outra, né? Então, você estuda acupuntura, depois você estuda fitoterapia, quando vai ver, você já tem uma filosofia de vida completamente diferente, e você vê as mudanças do seu corpo, e eu acho que também o importante é que ele mostra um momento, né? Não mostra a pessoa. Então, a gente vive vários momentos da vida, e tem momentos que você está desequilibrado numa área, aí você equilibra, daqui uns anos você está desequilibrado na outra. Por isso, da importância dessa nutrição individualizada, desse olhar individualizado, porque são momentos de vidas. Cada momento a gente desequilibra para um lado, né? E queria que você deixasse aí, Pri, as suas redes sociais, os seus projetos, ou para quem quer fazer atendimento com você, tem que fazer presencial, dá para fazer online, você vai a domicílio, como que funciona? Vou falar um pouquinho, então, exatamente essas 3 possibilidades para o atendimento, né? Eu faço presencial, online e também em domicílio, né? Então, a gente faz um trabalho
de acordo com cada pessoa. Em domicílio, eu faço treinamento para funcionários na parte da cozinha também, para elaborar receitas especiais para cada família, ou às vezes transformando receitas tradicionais em versões mais saudáveis, que é muito bacana também, né? E também tem o projeto de mentoria, que é um projeto muito bacana, que chama hashtag 1% todo dia, que é um projeto voltado para as pessoas buscarem sair do sedentarismo e melhorar a qualidade de vida, mudar o seu estilo de vida, né? Buscar de forma integrada. Então, a gente tem a parte da alimentação, tem a parte da educação física e tem a parte também do gerenciamento emocional, né? Então, é bem bacana unir essas três forças. E é um projeto online também. E aí também tem a rede social, que é só hashtag 1% todo dia. Para mais informações. Você quer conhecer um pouco desse projeto? O Fábio, que é um dos também participantes desse projeto, esteve aqui, a gente gravou podcast com ele. Vou deixar no final dessa entrevista aí o card aí do Fábio, da entrevista do Fábio, para vocês também acessarem. Só que Priscila não deixou a sua rede social. Deixa aí para o nosso público, olha lá para a câmera e fala que muita gente vai procurar. Meu Instagram é Priscila S_Rosa. Aí lá eu costumo colocar bastante informação sobre assuntos diferentes no mundo da saúde e nutrição. E aí eu fiquei curioso sobre esse projeto que você tem de ir lá falar com o funcionário, fazer essa alimentação, então pegar o alimento que ele já tem ali dentro da cozinha e conseguir utilizar ele de várias maneiras, mas principalmente com um olhar funcional, né? Isso. Trabalhando sempre essa questão de trazer os alimentos funcionais, que a gente chama, que são alimentos que ajudam a prevenir ou contribuem no tratamento de algumas doenças, né? Então, são realmente alimentos com ação mais antioxidante, anti-inflamatória e que vão exercer só benefícios para a saúde. Então, a gente cria receitas até para pessoas que às vezes são mais resistentes, adulto com paladar infantil, que às vezes não gosta, torce o nariz para salada. A gente cria receitas que fiquem mais fácil para a pessoa aceitar melhor o alimento, né? Mostrar que existem muitas possibilidades de consumo. Às vezes, dentro de uma tortinha, de um omelete, de um bolo, fica mais fácil da pessoa consumir. Então, E eu sei que você ficou curioso aí do outro lado. A gente vai fazer uma entrevista só sobre isso, só sobre alimentos funcionais, dando dicas para você como fazer isso na sua cozinha do dia a dia. Eu já convido a Priscila para uma próxima entrevista para a gente falar um pouco de nutrição comportamental, alimentos funcionais. Topa, Pri? super topado. Então, aguardem a próxima entrevista, acessa aí a entrevista do Fábio. Muito obrigado pela sua presença, mas principalmente um agradecimento aos nossos parceiros que fazem esse sonho uma realidade. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos infantis. Se você não sabe, a principal causa de morte em crianças de 1 a 4 anos é o afogamento, então seja voluntário, assim como a natação criativa é, e leve projetos aí para a sua cidade. A gente, em novembro e agora em setembro, a gente reuniu mais de 1.000 professores fazendo diversas ações de segurança aquática, conscientização pelo Brasil inteiro. Temos a Fábrica Criativas de Aulas de Natação, que te auxilia aí no plano de aula, como criar aulas para bebê, infantil, adolescente e adultos, tudo pelo WhatsApp. O aplicativo da Swimtrack, que faz o monitoramento, avaliação, envia vídeo, avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica do seu aluno. Então, tenha todos os dados do seu aluno na palma da sua mão. O livro Piscinas Litro a Litro, que te auxilia aí no tratamento da sua piscina. E a plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. Então, muito obrigado aos nossos parceiros. Muito obrigado a Priscila Rosa. Obrigado ao Maurício, que está aí auxiliando na edição. E obrigado a vocês que estão aí do outro lado, que acompanham a gente. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Siga o nosso canal. E claro, ativa a notificação para você sempre receber um novo episódio. Um clique seu é muito importante para fortalecer o nosso projeto. Muito obrigado e até a próxima entrevista.